Boa noite! Então, chegamos ao último dia, ao dia 30 de junho, a última história desses Exus. E eu já estou com saudade de estar ao lado dessa energia todos os dias, pesquisando, estudando, me aproximando cada vez mais de cada Exu, trazendo a vocês e a mim mesma a oportunidade desse conhecimento. E o dia de hoje foi um pedido que foi feito a uma das moças que me acompanha. Essa moça, ela se apresentou há pouco tempo. Ela se apresentou no meu trabalho espiritual ano passado. É uma guardiã querida minha. E como eu acredito muito que elas se aproximam, né? Que todos eles se aproximam de nós de acordo com as nossas necessidades. Então, nós temos sim que agradecer esse momento que chegou para que ela se apresentasse a mim e me desse a oportunidade de trabalhar ao lado dela em prol da caridade, do amor e em busca da melhoria minha e do próximo. Hoje eu vou falar a história de Maria Quitéria, uma moça, para mim, um pouco diferente, trabalha ao lado da malandragem. Ela mesma que contou a história dela, ela fez questão de contar a história dela. Então, eu comecei a pesquisar na internet, eu não sabia a história dela, até porque ela se apresentou há pouco tempo. Mas, no meio da pesquisa, ela resolveu vir e contar, assim, como ela viveu, como ela morreu e o porquê ela escolheu estar ao lado dos guardiões e da luz, trabalhando na Umbanda. Maria Quitéria nasceu num castelo, mas na parte dos serviçais. Seus pais eram empregados desse castelo, mas eles eram dois apaixonados. Seus pais se amavam profundamente e desejaram muito esse filho, esse primeiro filho, que na verdade foi uma filha, uma menina. E curtiram muito essa gravidez, só que no momento que ela nasceu, a sua mãe desencarnou. A sua mãe partiu. E isso marcou profundamente a vida dessa família. Seu pai não aceitava. Toda vez que olhava para a filha, lembrava da morte de sua esposa. Lembrava da falta que ela fazia, do amor enlouquecido que eles tinham um pelo outro. E desde o nascimento que ele rejeitou a filha. Ele não chegava perto, ele não a amava, ele o tempo todo rejeitava essa filha. Os anos se passaram, ela ainda era muito pequenininha e ele pediu para os guardas do castelo que levassem a filha e a matassem, porque ele não aguentava olhar para ela. Toda vez que olhava, ele lembrava que a esposa tão amada tinha morrido por conta do parto. O guarda pegou aquela criança, ela já andava, mas falava muito ainda, pouco. Ele olhou aquele ser pequeno e não teve coragem de dar fim à vida dela. Então, ele começou a caminhar e abandonou a criança numa rua. Depois de um tempo dela ali, solta na rua, perdida, se aproximou dela algumas pessoas
que pegaram ela e levaram a um acampamento. Ela caiu nas mãos de um bando de ladrões, saqueadores. Eles cuidavam dela sim, mas cuidavam dela porque a usavam para fazer os assaltos e saques. Maria Quitéria era levada para a beira da estrada para atrair os carros, para atrair as pessoas, para que eles roubassem, para que logo em seguida esse bando saqueassem aquelas pessoas que ali passavam. E assim os anos foram passando e ela vivia essa vida. Sim, eles cuidavam dela, deram comida, deram casa, deram onde ela dormir, roupa, mas ali não existia amor. Ali só existia o interesse. Ela era útil a eles e ela era muito bonita, então ela atraía qualquer um. Ela cresceu, ficou uma jovem, mas mesmo assim, ela ainda era isca para os ataques acontecerem. Um dia, caminhando numa dessas estradas, ela encontrou, caído no chão, um malandro. Seu Zé estava caído numa dessas estradas, bêbado, inconsciente, sem saber o que fazia, sem noção de quem era. Ela ficou ali, com ele, com pena, até que ele acordasse e, muito ruim, muito bêbado, foi levando ele até o acampamento. Levou ele até onde ela ficava, onde ela dormia, e lá o escondeu. Cuidou dele, fez com que ele ficasse lá por um tempo, porque ela ficou apaixonada por ele. Apesar deles não terem tido nada, não namoraram, mas ela se apaixonou. Foi o único homem o qual ela olhou e despertou algum interesse. Mas ele, malandro que era, boêmio que era, levava ela para os bares, para sentar, para beber, para jogar. E quando voltavam, ele continuava escondido naquele lugar onde ela morava. Ela seguia a vida também junto com esse bando de saqueadores, de ladrões, mas com muito medo que alguém descobrisse seu Zé em algum momento. Claro que um dia eles seriam descobertos. O chefe do bando descobriu seu Zé e ela em uma das cabanas e expulsou os dois de lá. Eles foram embora, sentaram no bar, não tinham para onde ir, não tinham onde dormir, aonde pernoitar, e lá ficaram, bebendo, 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 jogando. O chefe do bando, lá do outro lado, pensava: e agora? Quem será minha isca? Quem ficará atraindo as pessoas para que eu roube? E aquilo foi consumindo ele, um ódio. Então ele resolveu sim se vingar dos dois. Pediu para que algum daqueles homens fosse lá e matassem os dois. Eles saíram do bar, bêbados, andando abraçados pela rua, caindo, tropeçando pelas pernas, sem rumo, afinal não tinham para onde ir. Foi quando alguns homens daquele bando chegaram e atiraram pelas costas. Mataram seu Zé e Maria Quitéria. Eles desencarnaram
e ficaram muito tempo vagando pelas ruas, pelos bares, pela porta dos bares, pelas esquinas, sem entender o que acontecia. Eles não entendiam por que as pessoas não enxergavam eles. Eles não sabiam que tinham morrido. Eles olhavam, pediam ajuda e ninguém ajudava. Eles tentavam falar com as pessoas e ninguém os ouvia. Até que um dia, caminhando por uma dessas ruas, apareceu uma criança, uma linda criança, assim como Quitéria, quando foi posta na rua. Aquela criança ouviu os pedidos deles. Eles imploraram, eles precisavam sair, transitar, encontrar um caminho, eles estavam presos, sem saber o que acontecia. A criança se ajoelhou e pediu piedade. Pediu para que os espíritos de luz tivessem piedade deles e deixassem que eles seguissem seu caminho, sim. Que eles entendessem onde deveriam ficar, que eles entendessem o porquê daquilo tudo. Naquele momento, abre-se um clarão e vem, sim, Tranca-Rua. Tranca-Rua aparece e diz para eles: vocês têm duas opções. Eu vou dar duas opções a vocês e só tem uma escolha. E abriu-se um filme à frente deles dois. De um lado, havia bebida, bares, jogos, mulheres, homens, luxúria. Tudo que eles adoravam, tudo que eles sempre gostavam, veneravam, curtiam, a vida que eles viveram. E eles olharam e ficaram maravilhados. Do outro lado, no outro filme, apareceu sim um lindo jardim, uma luz forte, flores, animais. Um lindo sol, um lugar florido, bonito. E ele falou: deste lado, vocês trabalharão na caridade. Vocês trabalharão, sim, em prol das pessoas necessitadas, dos homens viciados, das mulheres que são abandonadas por seus maridos, das mulheres que necessitam, que apanham dos seus maridos. Vocês escolherão qual lado ficar. Eles se olharam e ficaram. Nós ficaremos com tudo que a gente sempre venerou ou trabalharemos em prol da caridade? E lindamente eles escolheram o lado da luz. Sim, eles precisavam entender, aprender que aquele mundo não era bom, era ilusório, era uma fantasia. E eles ficaram ao lado da luz. Estão na luz hoje militando pela Umbanda, trabalhando, levando luz, levando aconchego, levando acalento aos corações, às mulheres abandonadas, às crianças abandonadas, aos homens que se entregam às bebidas, precisando sim olhar para a luz. Maria Quitéria e seu Zé trabalham juntos, de mãos dadas. Podem estar sim num bar, mas tentando levar à luz aquele que não consegue deixar aquele lugar, aquele que não consegue olhar para si e ver que não precisa daquele subterfúgio. Essa é uma bela história. Essa é a história de Maria Quitéria. Eu agradeço todos os dias por Maria Molambo ter me feito este pedido de trabalhar
esse mês inteiro contando essas histórias. Gratidão a todos que me acompanharam durante esse mês, a todos que comentaram, curtiram, os que estiveram ao meu lado, que me mandaram mensagens agradecendo. Alguns até descobriram quais são as suas entidades, se emocionaram, choraram, escutando e vivendo cada história. E isso foi muito bonito. Isso não tem preço. Gratidão, meus irmãos. Gratidão a toda a minha ganga, gratidão a todos os meus guardiões pela oportunidade deste trabalho. Boa noite, fiquem com Deus. Salve Maria Quitéria, alô e Pombogira. Andava sem rumo